De volta com o programa mais romântico. E olha, desse país. E só aqui a sua relação fica ainda melhor. Ainda mais com os conselhos desses especialistas de primeiríssima grandeza. Eu recebo mais uma vez nossa parceirinha, a escritora Rami Arani, que está tão bonitinha, cheia de colares de ágata e tudo que pode. E o nosso querido amigo, o psiquiatra Luiz Kushner. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Por favor, por favor. O Luiz, inclusive, é primo de uma querida amiga minha de 46 anos, a Márcia Handler. Minha querida amiga, né, que eu não vejo há tanto tempo. Bom, eu quero só lembrar que esses e-mails são todos de verdade. Aqui não tem mentira, não tem produção, não tem armação, não tem nada. Muitas vezes recebemos de retorno os e-mails agradecendo o aconselhamento que nós damos aqui. Eu não li nenhum, quero ser impactado junto com vocês, mas podem ter a mais absoluta certeza de que tudo aqui é de verdade. Vamos lá para o primeiro. Sou casada há 12 anos e nunca traí meu marido. Sou bem-sucedida e temos um filho de 2 anos. Acontece que estou apaixonada por uma mulher, uma pessoa encantadora e que também sente o mesmo por mim. Não tenho perguntas, só gostaria de contar que não está sendo fácil viver esse dilema. É duro mesmo. Sem dúvida. Fala, Rani. Bom, eu penso que o mais importante é ser feliz. Claro. Então eu penso que essa nossa amiga, vamos assim dizer, Sim. Ela está numa situação delicada porque ela está em briga com ela mesma. Se ela assume essa relação ou não. Para isso vai precisar de muita coragem e ser muito verdadeira com ela mesma. Se de fato ela ama essa pessoa, ela tem que seguir aquilo que de fato ela quer para a vida dela. Se a gente pudesse mensurar, se a gente pudesse pesar o amor, seria tão mais fácil, né? Mas o amor a gente não pode regatear na feira, a gente não pode... Dá 3 metros de amor aí, Não dá para medir. Não dá, né, Luiz? Não dá 5 quilos de amor aí. Como é que vai fazer, gente? Mas eu concordo contigo, tem que ser feliz. O que você acha, Luiz? Então, olha, eu nem consigo opinar o que é melhor para ela. Mas eu fico muito envolvido com pessoas que dizem que estão apaixonadas. É muito bonito, né? Mas efêmero. Eventualmente a paixão ela vai durar um tempo que vai construir uma relação de amor, ou uma paixão ela é uma centelha de vida muito intensa. Então, muitas pessoas até elas ficam entediadas no relacionamento conjugal. Um relacionamento que não se recicla, não se desenvolve, e elas vão em busca de paixão. Quer dizer, nem é que elas querem romper a família, o que elas precisam ter é essa intensidade de paixão. E eu escuto isso dessa pessoa, eu estou apaixonada. Claro que é uma experiência muito especial e que depende muito de se ela vai aguentar isso tudo ou não. A paixão pode fazer uma pessoa viver de uma maneira muito feliz, como pode destruir uma pessoa. Eu acho que por mais próxima que esteja a paixão do amor, vai existir sempre um abismo de separação. Você pode atravessar com um passo, mas eu acho de fato um fio da navalha. É preocupante, até porque eu li outro dia, não sei se é verdade, vocês são profissionais, eu li outro dia um texto em que dizia que o homossexualismo masculino, de fato, existe, mas que o homossexualismo feminino não existe. Existe um bissexualismo. Não sei até que ponto isso pode ser verdade, se é mentira e tudo, mas essa dicotomia que ela está vivendo agora deve ser uma coisa muito perversa para ela. Porque, como a Ami falou, eu acho que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. Né? Sem dúvida. E essa coitada deve estar passando um perrengue da mãe do monte. Ela fala do filho de 2 anos.
É duro. Mas existe paixão sem sofrer, Rony? Não existe. Paixão é também sofrimento. Mas aí está envolvendo, não é, questões sérias como filho, claro, separação. família. Ela está na dualidade. Ela não Também sabe acho. se ela assume esse sentimento que ela está E se sentindo aí arrepende, maravilhoso. porque a paixão se extingue. Por isso que precisa ser verdadeira e saber de fato o que ela quer para ela agora. E ser feliz. Claro, fundamentalmente. After you, Lady. Muito obrigada. Vamos lá que eu tenho que provar, porque senão Rafa me bate. Vamos ver aqui. Você é insuportável. Outro e-mail. Estou casada há 5 anos e tudo parecia sustentável. Porém, há 1 ano peguei meu marido me traindo na internet. Internet, gente? Ele tentou se redimir, mas não consigo mais acreditar no que ele me diz ou faz. Ainda não me sinto preparada para uma separação. O que faço? Então, aí é uma outra situação também bastante delicada. Eu tenho ouvido muito, porque eu sou terapeuta, atendo também, faço terapia com mulheres, atendo homens, atendo casais, e tenho ouvido muito essa queixa das mulheres de pegar o marido traindo na internet. Hoje já é um meio, né, que pode ser tanto o homem quanto a mulher. Meu Deus, que coisa medonha, eu acho isso. Mas existe, hoje está bastante divulgado isso. Mas aí a gente entra assim, naquela situação, o que fazer? Ela diz que não está preparada para uma separação. Então, se ela não está preparada para uma separação, deve existir algum sentimento em relação ao marido. Claro. Então, é necessário agora reconstruir essa relação. Saber de fato por que ele estava fazendo isso, o que o levou. Então, precisa conversar. E nessa conversa, construir a relação de uma outra forma. É como se um ciclo tivesse que terminar. O espelho já quebrou. Você pode colar, mas não vai refletir a mesma imagem. Para dar continuidade a um novo ciclo. E aí entra também a questão, não é, de ser verdadeiro com os seus próprios sentimentos e saber a sua escolha de forma clara. Perfeito. Porque construindo um novo relacionamento, vai ter uma nova condição deles viverem. Mas ela vai precisar superar nela sempre essa questão de ficar sem ter mais a confiança nele. Exatamente. Essa ferida pode cicatrizar ou não. O que você acha, Luiz? Você sabe que o que me pega aí é algo que está ocorrendo muito, que é essa questão virtual, o relacionamento virtual. Eu suporto isso. Então, Rony, ele só é a fantasia realizada em computador. Perfeito. As pessoas têm grandes envolvimentos, relacionamentos, falam coisas, ouvem coisas e preenchem a vida delas com dessa maneira, só que é simplesmente uma fantasia. Como seria se ela estivesse só pensando? O único problema é que a esposa pegou e viu lá a letra, viu com quem estava, mas pode ser que ele nem conhece essa pessoa. Com toda certeza, né? não. Então, dizer que ela vai se separar por uma fantasia, provavelmente, o que eu atendo muito, mulheres e homens, é justamente buscando as fantasias deles e o que está por trás e o que eles nunca fizeram na vida e o que eles fantasiaram. Então, na verdade, todos tiveram fantasias em relação a outras pessoas. É muito difícil não ter. Agora, romper uma estrutura familiar, um projeto de vida por causa disso, é para ela pensar muito bem. Eu não acredito que uma pessoa possa utilizar esse argumento para, a partir disso, romper um projeto de vida dela e isso tornar ela mais feliz. Não acredito. Eu não acho que ela vai construir uma vida melhor. Foi o que, em outras palavras, a Rami falou.
E eu concordo literalmente com vocês dois. Mesmo, pode acreditar. Vamos para o outro aqui. Fui casada muitos anos. Traída, enganada no casamento e no profissional. Pergunte-me como estou hoje. Estou tão bem, voltei a estudar, me amo muito, os obstáculos me fizeram mais forte para viver tudo de lindo. Força, mulheres. Não vamos ter nem o que comentar aqui, ela já... É isso aí, bonitinha. Ela mesma já falou, né? Claro, tirar proveito da diversidade. Agora o imbecil vai ver o que ele perdeu, que só quando se perde é que a gente fora valoriza. que ela se reencontrou, né? Ou ela se reciclou, claro. Ela se ampliou. Então, eventualmente, ela não conseguiria isso tudo se ela tivesse casado. Ela precisou passar por isso, passar por essa decepção, porque a crise a gente sabe que faz crescer, né? Então, uma pessoa que consegue transformar a crise num processo de crescimento, essa pessoa é muito rica. Sem dúvida alguma. Mas ela fala uma coisa também muito importante, né? Esse encontro com ela mesma. Claro. Eu me amo. Eu me amo. Então, ela fez esse encontro, ela foi buscar essa força. Isso, claro, deu uma nova visão dela mesma e com isso ela conseguiu superar isso e fazer da crise, né, a oportunidade dela de crescimento. Claro. Então, é muito bom. Isso, ela deu o caminho. Você acha justo, depois de um relacionamento perfeito de 4 anos, onde existia amor e amizade, ele termina com você, não explica o porquê, começa a te tratar mal e indiferente? Já perguntei de todas as maneiras, mas ele não responde. Não quero mais reatar, mas só entender para poder aceitar e esquecer. O que vocês acham? O homem não fala, não é para falar mesmo. Aliás, eu acho que no relacionamento não é para se falar tudo. E devem ter coisas aí que ele estava pensando, sentindo. Eventualmente até deu dicas, até mostrou, mas muitas vezes a mulher não escuta. O homem fala e a mulher não escuta. O homem mostra e a mulher não escuta. Só que ela não percebe que ela está criando uma armadilha para ela. Então, o que eu diria para essa mulher é para ela olhar bem o que ela está fazendo na relação com os homens. Como ela está desenvolvida para estar com um homem. E o quanto ela está escutando um homem. Se ela tiver, se ela sentir que ela está realmente se entregando para uma relação, mas também está conseguindo aprender nessa relação, essa mulher está ganhando. Agora, eventualmente, ela teve uma decepção muito grande e não soube lidar com essa decepção. Às vezes, a vida diz não mesmo. Verdade. E numa relação também, eu penso assim, 50% para cada um. Claro. Então, ela de fato não conseguiu a comunicação com ele, né? Não conseguiu ler os sinais que ele foi dando. Perfeito. E com isso perdeu o elo da conexão. Agora, ela ficar preocupada no porquê, não. Isso já está fazendo o contrário do que a outra mulher, né? Outra estava falando. Então, eu penso que ela tem agora que realmente pôr um ponto nisso, encerrar esse ciclo e, de fato, olhar para ela e crescer. Lógico. E se abrir para um outro relacionamento. O exemplo foi dado agora há pouco com outro e-mail que nós recebemos antes desse. Não tem sentido. Claro que aquilo que o Luiz falou eu acho fundamental. Homem não fala. Ele só fala assim, ó. Não é por sua causa, é por minha. Eu não te mereço. E você sabe por que é isso? Não. Para não ferir a mulher. Ah. O homem sabe que se ele falar o que ele acha, essa mulher não vai aguentar. E a mulher quer que ele fale. Diz que quer, né? Só que na hora que ele fala, ela não aguenta. Eu já cansei de dar conselhos aqui para que os homens jamais dissessem nunca na vida que uma mulher está acima do peso. Se eles têm amor à sua própria acima do peso até delicado. E se ele falar que ela está gorda? Está morto. Está morto. Quer dizer, não existe isso, né? É um filme de terror. Vamos para o outro lado, vamos lá. Vejo todos os dias seu programa. Tenho um relacionamento há 3 anos com um rapaz mais novo. Por mim, tudo bem. Moramos juntos, só que temos culturas completamente diferentes.
mas gosto muito dele. Às vezes, penso em me separar, mas existe uma grande dificuldade de ficar sozinha. O que acham? Essa coisa de termos culturas completamente diferentes pode ser um agente complicador, na minha visão. Eu acho que moral é uma questão de latitude, como educação também é. E no caso aqui, eventualmente, experimente você, Luiz, ir para o Alasca e um esquimó oferecer a mulher dele para você e você não aceitar. Você é um grosso, você é uma pessoa que não tem nenhuma educação. Aqui no Brasil dá assassinato. Na Arábia, se você sair da mesa depois de um lauto jantar, e não arrotar, você é um mal educado. Na Inglaterra, você vai preso. Quer dizer, sabe, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, porque, olha, My Fair Lady, Pigmalião, para mim isso é muito bonito na literatura e nos musicais. Se você não tem a mesma base, é um código, não é nem educação, é um código. Se não tiver, não vai rolar mesmo. Só se o amor for suficientemente forte para segurar um rojão desse. Acho muito difícil. Perdão, não sou profissional, não tenho formação acadêmica. Mas você acha que um profissional vai saber responder se é bom ou não? Um profissional vai conseguir aconselhar uma pessoa, dizer assim, olha, fica com essa pessoa que dá certo, ou fica com aquela que vai dar. Não é nem a nossa função também. Nossa função é propiciar que a pessoa siga o caminho que ela quer. E mesmo essa questão de não ser feliz, eu tenho minhas dúvidas do que é ser feliz. Eu acho que uma pessoa que está inteira, uma pessoa que está íntegra, uma pessoa que está vivendo a vida que quer viver, não precisa estar feliz. Ela está bem. Então, o mais importante é ela estar bem. E não ela está exultante e fazendo festa o tempo todo. Claro, isso também é efêmero. Mas ela colocou uma coisa muito séria e muito importante, que é a questão do medo da solidão. Então, quando eu li, eu pensei, esse é o único medo que seu amigo Rony tem. Então, mas aí entra, eu acho um ponto muito importante, que ela segura essa relação por medo de ficar sozinha. Então, eu penso que é um momento que ela vai precisar rever realmente as suas escolhas. Porque uma relação se faz com unicidade de valores. Se não houver uma unicidade de valores, a relação não se estabelece. Independente até de cultura. Eu penso mais de valor mesmo. Então, se há essa unicidade entre os dois, há uma condição de superar a diferença cultural, vamos assim dizer. Mas se não houver essa unicidade de valores, que é difícil. Aí ficar numa relação por medo de solidão, aí é mais complicado ainda. E também é uma questão assim, eu penso que também aí é uma relação de uso. Eu tenho medo de ficar sozinha, então eu seguro, né, o meu companheiro por causa do medo. Eu sinto que isso é uma relação de uso mesmo. Que tragédia. Eu tenho nesse livro que eu escrevi, eu dediquei um capítulo inteiro a respeito da solidão feminina. E eu comecei a estudar e ver o que era. Você sabe, bom, todo mundo sabe o quanto as mulheres podem sentir essa solidão mesmo dentro de uma família. Mulheres que estão rodeadas de pessoas, mas sentem a solidão, porque não sentem aquela troca e aquela possibilidade de acompanhamento. Olha, bonitinha e bonitão. Eu espero que as nossas dicas tenham auxiliado vocês e, claro, aliviado um pouco, né, a angústia que tomava conta do seu relacionamento. Semana que vem nós vamos estar de volta com mais e-mails, mais conselhos e, claro, tentativas de soluções para as dores de amor. Eu quero agradecer muito também ao chefe Rafael de Cara, que assina a cozinha do Pasta d'Autore, que fica na Professora Tirino 743, no Itaim. E o telefone dele é o 3044-0615 ou 3044-2362, ou se você preferir, www.pastadautore.com.br. Falamos muito, comemos pouco, traga a sobremesa, que agora a gente mata mesmo, sem dúvida nenhuma.
Tava uma delícia, Tava viu? mesmo. Tá muito Nossa, esse daí... Obrigado, sim. Luiz, por estar conosco. Obrigado, Rami, mais uma vez, obrigada, minha querida. eu que Essa agradeço. porta está sempre aberta. Aliás, para você, é só enfiar o pé na porta, jamais faria isso. E entrar obrigada. sem pedir licença. Agradeço muito a presença de vocês e voltem sempre. Rony, você sabe que é um prazer conversar Obrigado, com querido. você. Muito obrigado. Você sabe disso. Então, mais do que a gente poder estar conversando sobre o que a gente faz, estar podendo trocar e ter essa experiência com outro profissional É verdade. tão gostoso. E a gente poder oferecer isso para os teus telespectadores. Obrigado. A gente só está ampliando a possibilidade das pessoas se relacionarem melhor, né? Obrigado, querido. Obrigado. Olha, amanhã, quinta-feira, eu vou estar esperando você aqui. Não me decepcione e pode ter certeza que o Rafael, o Luiz, Rami e eu, todos nós aqui, amamos você. Te vejo amanhã. Fechado.